um saber não ecológico, né? O que é o oposto à ecologia de saberes, né? Que é o que a gente quer transcender. O pensamento científico tradicional é um pensamento oposto à ecologia de saberes, ele é um monólogo de saberes. E ele é um monólogo de saberes porque ele parte do pressuposto de que o cientista, para ele ter um olhar que a ciência chama de neutro, né? Ele precisa estar distante da coisa que ele observa. Então, o sujeito observador e o objeto observado são distantes, né? O Boaventura de Souza Santos fala que a sociologia é a ciência da distância. Quanto mais distante você tiver de algum objeto, mais especialista nesse objeto você é, o que é uma grande contradição, né? Isso era parte de um pressuposto de que a presença do observador junto ao objeto, né, então a proximidade do observador, do pesquisador junto ao objeto, interfere na capacidade de interpretação que ele tem, né, e que a gente a ciência não deveria deixar isso acontecer. É claro que isso é uma dedução que se tira a partir das ciências físicas e ciências duras. O cara está olhando lá os satélites girando em torno do planeta, etc. E isso é carregado como paradigma para as ciências humanas também, né? Então, por muito tempo, e hoje em dia a gente já tem críticas muito redundantes assim a respeito dessa ciência, desse monólogo de saber, que é a ciência tradicional. Por exemplo, num livrinho de artigos de jornal do Ailton Krenak, tem um texto que ele fala: o cientista não pode mais ser esse chupa-chupa que vem aqui, né, rouba o nosso conhecimento, vai embora daqui, publica, faz carreira e faz fortuna com esse conhecimento, e a gente não tem nada, a gente não tem o menor retorno, a gente não tem o menor benefício com esse conhecimento que é gerado. Muitas vezes é um conhecimento que é usado para atacar esses povos, né? Para piorar as vidas desses povos, para domar territórios, para tomar territórios, etc. O Davi Capenaua, na Queda do Céu, também ele fala isso. É muito interessante, na verdade não está no livro, está numa entrevista que eu vi com ele, quando ele fala que o autor do livro Da Queda do Céu, né, no começo, ele chegou como um antropólogo comum, que ia lá, convivia com aquela comunidade, com aquele povo, aquele povoado, né, e ficava publicando artigo em francês lá na França, né, e provavelmente fazendo fortuna com aquilo. E as pessoas que eram objeto daquelas pesquisas, elas não sabiam o que ele estava falando, e aquilo gerava, ao mesmo tempo que uma curiosidade, como uma desconfiança. E um dia o Davi Capenau falou: não, se você quer escrever, então senta aí que eu vou te falar o que escrever, eu vou te falar a partir, né, da nossa história, da nossa cosmologia. Mas foram 20 anos para que isso acontecesse, né? Foram 20 anos para que se gerasse ali a confiança, etc., para que isso pudesse acontecer. Então, o que essa história de ecologia de saberes pressupõe é isso: é como que a ciência pode chegar num lugar de pesquisa, não com uma agenda definida fora do lugar, mas com uma agenda definida junto ao lugar, junto com as pessoas daquele lugar, né? E aí o cientista empresta as suas vocações que ele tem. Então, o cientista não vira um igual com a comunidade que ele está pesquisando, senão ele perde o potencial dele, ele perde a contribuição que ele tem a dar, né? Mas como que o cientista chega numa comunidade e estabelece um conjunto de relações que permitem que ele seja cientista, que ele faça ciência, mas ele faça uma ciência que é relevante para quem está ali, né? Que mude diretamente, não, ele vai contribuir com o conhecimento da humanidade. Isso ninguém mais está aceitando, nem nas escolas que eu vou trabalhar, né? Se a gente for pensar lá na escola, que a gente tem um projeto no Morro da Formiga, a atual diretora, que era a professora Gildete, ela fala isso muito bem. O que eu ganho com isso, né? Então, essa é uma pergunta muito justa, porque eles dão muita coisa. Quando a gente vai fazer pesquisa lá, eles destinam tempo, eles destinam infraestrutura, eles destinam história, materiais, eles dão um monte de coisa para a gente, né?
e a gente poderia simplesmente fazer um arrazoado disso, uma sistematização e ir embora e nunca mais voltar, como muito acontece. E hoje a primeira pergunta que ela faz é: o que eu ganho com isso? O que a escola ganha com isso, né? Então isso é legal porque isso começa a colocar a gente num patamar ali de diálogo, primeiro de troca, de debate, mas hoje, no nosso caso lá, já virou um contexto de diálogo, etc. Então, não tem, então, vamos lá. Então, não tem nada a ver com o fato da ciência não ser um. Bom, então o que tá em jogo aí, Caio, é o que é conhecimento acreditado, o que é conhecimento considerado socialmente como relevante, que por muito tempo, e ainda assim o é, né? A ciência, né, fala assim: o cara é doutor em alguma coisa, pronto, aí imediatamente ele tem a autorização para falar aquilo que ele bem entender. Muitas vezes isso faz com que cientistas sejam convidados para dar opinião, que é a opinião dele, e que não é o dado científico que ele estuda, né? E aí a titulação acadêmica desse cientista é usada como meio que um cavalo de Troia para que ele embuta as opiniões pessoais e as ideologias dele nas conversas, né? Então, a ecologia de saberes não quer dizer que a ciência não tem um papel ultra relevante. Você falou do momento atual, nós estamos fazendo uma teleconferência aqui graças a cientistas, né? A gente está usando o computador, a internet, a lâmpada que está iluminando a gente aqui, etc. Tudo graças à ciência, né? Então, ainda bem que a ciência está aí. O que a ciência precisa pensar, né, é para quem que ela faz ciência? Para que ela faz ciência? Porque essa percepção da ciência pelo conhecimento da humanidade, é claro que a gente melhora o conhecimento da humanidade, mas qual que é o benefício direto dos povos e daquelas populações que a gente, para esses povos e as populações que a gente estuda, né, e que passe a ser com quem a gente estuda, com quem a gente pesquisa, né? Então, é uma mudança de atitude mesmo, que eu acho, inclusive, que a ocorrência dessa pandemia é um pouco que cria caminhos maiores para que isso aconteça, porque essa pandemia está colocando numa evidência. Quer dizer, aqui é engraçado falar que está colocando em evidência a disparidade social do Brasil, né? A desigualdade econômica do Brasil, está em evidência o tempo inteiro. No Rio de Janeiro está em evidência a hora que você abre a porta e sai de casa, né? Mas isso está colocando de uma maneira muito mais presente, no sentido de que agora a gente não está falando de uma desigualdade abstrata, a gente está vendo as pessoas. A gente está vendo as pessoas na internet reclamando e reivindicando e solicitando ajuda, etc. Então, está humanizando muito mais esse contato. E isso eu percebo nos grupos que eu trabalho com os professores da universidade, de outras universidades, como que eles têm ficado muito tocados por isso tudo que está acontecendo, e a gente já começa a falar como é que a gente incorpora essas questões pelas quais a gente está passando nas nossas disciplinas, nas disciplinas ali da graduação, do mestrado, etc., né? Porque, afinal de contas, a gente não vai poder ignorar tudo isso depois, né?